considere as espécies de primatas. Homo sapiens, nosso homem sábio em latim. Os humanos modernos são o pináculo da cadeia alimentar, as criaturas mais fortes e inteligentes que já andaram nessa terra? Talvez agora, mas no passado já tivemos uma verdadeira competição, os Neandertais. Peraí, tipo, homens da caverna? Os Neandertais não eram nossos ancestrais? Não, nós viemos dos Cro-Magnon, que foram os primeiros humanos modernos. Os Neandertais eram um ramo separado dos humanos. O DNA deles é até diferente do nosso. Então, podemos dizer com segurança que os Neandertais eram uma espécie completamente diferente. Então, deixa eu lhe apresentar Ned Neandertal. Ele apareceu entre 430 mil a 40 mil anos atrás na Europa. Em 1856, os parentes do Ned foram encontrados pela primeira vez por arqueólogos na Alemanha em um local chamado Vale de Neander. Daí o nome. Depois, há o Henk. Sim, ele parece muito com qualquer outro cara que você já viu. Isso porque o Henk é um humano moderno, um Homo sapiens. Ele é estudante em um instituto arqueológico. Sim, depois que ele se formar, Henk ganhará a vida estudando espécies humanas antigas como o Ned. Henk, conheça Ned. Ned, Henk. Como você pode ver, o Ned é mais baixo que o Henk. O Neandertal médio tinha cerca de 162 centímetros de altura e pesava cerca de 72 quilos. Com 175 centímetros, Henk é obviamente mais alto. Mas os ossos do Ned são muito mais largos, seus músculos são maiores e mais fortes e até seus olhos são maiores. Os Neandertais podem ter sido menores que os humanos modernos, mas compensavam isso com robustez. Quero dizer, apenas um dos dedos do Ned é tão grosso quanto 2 dedos do Henk. Sim, comparado ao Henk, o Ned parece uma montanha de músculos. Mas isso significa que ele é mais forte? Maior nem sempre significa melhor, você sabe. Como exemplo, o Ned tem um crânio muito mais massivo porque seu cérebro é maior que o do Henk. Mas os humanos modernos têm cérebros mais complexos e eficientes. Então, o que é melhor, cérebro ou músculos? Acho que dar uma olhada em um dia típico desses caras ajudará a responder essa pergunta. Manhã. Henk, o humano, relutantemente acorda com o zumbido incessante de um despertador e vai pra aula. Ele pode pegar um pedaço de pão na saída, mas quem estamos enganando? Provavelmente será uma rápida xícara de café. Ele vai se atrasar. Melhor correr pra aula. Caramba, o Henk ficou sem fôlego após correr apenas alguns metros. Ned, com os primeiros raios do sol, abre os olhos e sai em busca de comida. Não será apenas uma refeição pronta, pré-embalada, do excelente mercado do bairro. Como um verdadeiro Tarzan, o Ned faz seu caminho através das estepes frias. Graças ao seu peito aumentado e narinas largas, os músculos do Ned consomem muito mais oxigênio. Assim, em suas grossas pernas musculosas, ele pode facilmente caminhar 50 quilômetros apenas para buscar um jantar. Ele chega ao seu destino bem a tempo. Um rebanho de búfalos selvagens está pastando pelo campo. Tarde. O Henk mal conseguiu assistir a sua primeira aula e já adormeceu na segunda. Foi acordado pelo estômago roncando. Durante o intervalo, o Henk corre para uma máquina de venda automática e pega um sanduíche e um saco de salgadinho. O Ned rastreia sua presa por 2 horas e meia. Um bisonte de 680 quilos. Isso alimentará toda a família. O fracasso não é uma opção. Ele respira fundo e corre em direção ao bisonte, armado apenas com um machado torto feito de pedra. É preciso ser incrivelmente forte para sair vitorioso contra esse animal, e o Ned ganhou. Quanto ao Henk, bem, digamos que ele uma vez se assustou com um ganso que estava decidido a comer seu sanduíche, e o ganso ganhou. Tardezinha. Depois das aulas, o Henk vai para a academia. Lá, ele pode fazer supino com cerca de 63 quilos. Claro, não é muito, mas o Henk não está querendo se tornar um fisiculturista profissional ou algo do gênero. Quanto ao Ned, bem, ele não precisa de halteres para se manter forte. Mas se ele tentasse fazer um supino, provavelmente poderia levantar uma barra de 230 quilos. Os humanos modernos podem ser mais espertos, mas os Neandertais venceriam qualquer luta de braço. Eles eram entre 5 e 20% mais fortes que os humanos modernos. Mas ei, temos braços e pernas mais longos. Então, se houver uma disputa, o Henk poderá apenas segurar a cabeça do Ned com o braço estendido. Sem esquecer que temos mestres de artes marciais do nosso lado.
Mas mesmo que esses dois possam começar um tipo de batalha épica das espécies, o Ned está um pouco ocupado demais. Ele e seus companheiros caçadores precisam levar o jantar de volta à caverna, que pode estar a dezenas de quilômetros de distância. Sim, é necessário força e resistência. Noite. O Hank e seus amigos assistem ao último sucesso de bilheteria do cinema, então é hora de voltar para os dormitórios. O Ned também está voltando para casa, mas casa é um lugar em constante mudança. Como todos os Neandertais, o Ned não fica muito tempo no mesmo lugar. Junto com sua família, ele sai em busca de um novo local para passar a noite. Mesmo nesta longa noite fria, o Ned encontra a caverna ideal. Ele pode ver bem o suficiente, mesmo sem muito sol. Seus olhos são maiores e se adaptaram. Parece que essa caverna já está ocupada por um urso. E é muito maior que um urso. Mas o Ned não se importa. Ele afasta o urso e sua família pode se instalar em sua nova morada, ainda que temporária. No seu dormitório, o Hank pediu uma pizza e agora está jogando videogame com a namorada. O Ned acende uma fogueira na caverna e sua esposa Nellie, que também é muito mais forte em estrutura do que a maioria dos homens modernos, está fazendo roupas, sapatos e luvas com uma pele de búfalo. O Ned está fazendo e consertando suas ferramentas. Ambos tiveram uma refeição saudável de carne crua. Não há panelas, frigideiras, temperos ou ketchup. Eles comeram logo de cara. Hank vai para a cama e checa suas mídias sociais antes de cochilar. O Ned, exausto depois de um dia agitado, já está dormindo em seu cantinho. E para os dois homens, tudo começa novamente amanhã. Mas amanhã é um dia especial. Feliz aniversário! Sim, esses dois caras totalmente diferentes compartilham o dia de aniversário. Ambos estão fazendo 20 anos hoje. Só que o Ned já tem meia idade. Os Neandertais tinham uma vida útil média de apenas cerca de 40 anos. Eles cresciam muito mais rápido do que nós. Para os Neandertais, a idade adulta era aos 12 anos. Você pode imaginar estar completamente crescido e se defender antes mesmo de ser adolescente? Ok, então, se o Ned era mais forte que os ancestrais do Hank, por que a sua espécie não sobreviveu? Por que não somos todos Neandertais? Ninguém sabe a resposta exata. Mas existem algumas teorias interessantes. Dieta. É possível que os Neandertais tenham sido degradados por uma dieta muito ruim, consistindo apenas de carne. Esses caras durões caçavam animais de grande porte, não estavam muito interessados em frutas, vegetais ou nozes. Mas quando chegaram as fortes geadas, a população de veados, mamutes, bisontes e outras guloseimas começaram a declinar significativamente. Os Neandertais não estavam prontos para isso e não podiam simplesmente mudar para outra dieta, então começaram a vacilar. Conflito com Cro-Magnons. Devido a esse forte resfriamento global, os Neandertais não conseguiram atravessar muitas distâncias, então foram forçados a coexistir com os Cro-Magnons que migraram da África. O bairro, por assim dizer, não funcionou bem. Os Neandertais podem ter sido fisicamente superiores aos primeiros humanos modernos, mas os Cro-Magnons eram mais altos, mais ágeis e, o mais importante, mais astutos. Além disso, os Cro-Magnons tinham criado armas como lanças, permitindo que triunfassem sem sequer tocar em seus oponentes. Estudos com crânios de Neandertais mostraram que eles tinham um cérebro muito maior que os dos Cro-Magnon. Mas lembre-se, ter um cérebro grande não é suficiente, é importante usá-lo corretamente. Os grandes olhos dos Neandertais mostram que esses caras eram perfeitamente capazes de perceber as informações recebidas. Em outras palavras, eles faziam o que era necessário de acordo com a situação. Os Cro-Magnon, no entanto, aprenderam a analisar informações. Planejavam com antecedência e uniam-se em grandes tribos com um objetivo comum: derrotar os Neandertais. E foi exatamente o que fizeram. Além disso, a razão de extinção dos Neandertais pode ter sido os próprios Neandertais. Olha, todo homem arriscava sua vida diariamente lutando com ursos, rinocerontes, mamutes e outros animais. Com uma personalidade tão destemida e explosiva, os Neandertais podiam brigar um com o outro. E é óbvio que esses conflitos não terminavam bem. Por causa desse estilo de vida hardcore, o número de homens provavelmente diminuiu, então a taxa de natalidade caiu. E é por isso, meu amigo, que você e eu não estamos vivendo em cavernas, roendo carne crua e enfrentando gigantescos mamutes peludos.
Não que isso seja necessariamente uma coisa ruim. Ainda assim, eu com certeza não desafiaria um Neandertal para uma luta de boxe. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.